Então como é que morro na grelha, hein? Morreu na grelha, e eu vou falar mesmo direcionado a alguém mais velho, meu irmão militante do mesmo partido. Não façam isso. Não façam mesmo isso, meus irmãos. Não façam isso. Você mesmo que fez a publicação, apaga mesmo a tua publicação, e outros tantos que queiram fazer publicação a quando da morte do Nagrelha, lamenta a dor do choro da mulher dele, lamenta a dor dos filhos. Nagrelha tinha um filho de 1 ano e meio, eu minto, que fez agora 1 ano, fez 1 ano este ano, hein? E é um filho de 1 ano que perde. Amanhã vai lembrar na história, vão lhe conhecer, vão lhe dizer um dia: olha, o teu pai foi o fulano de tal, olha, o teu pai foi isso, foi aquilo. Você respeita essa época do luto. Ah, não, porque o Nagrelha era do MPLA, ou apoiava o MPLA, é normal. Assim como a Ana Karina apoia a UNITA, é normal. Assim como o Cabo Snoopy apoia a UNITA, é normal. Assim como a Raquel da Lomba apoia o MPLA, é normal, porra. Por que nós, sempre que alguma figura pública morre, que é ligada no partido, no poder, nós queremos. Não façam isso, meus irmãos. Nós somos oposição, não é para derramar ódio no coração das pessoas, dos milhares de angolanos. Nós somos oposição, hein? E é por isso que por causa de todo mundo paga. É por causa disso que por causa de uma pessoa que faz uma coisa, todo mundo leva por tabela. Hein? Você mesmo que fez a publicação, que está a falar, que quer fazer aproveitamento político, pega na tua publicação e apaga, meu irmão. Porque lá na publicação, que estão a te fazer, até estão só já a falar mal da UNITA, coitado dos outros dirigentes que estão nesse exato momento na reunião da comissão política, têm que apagar por causa de hein? Que pura e simplesmente está emocionado ou quer fazer ver. Não, a política nós vamos fazer com coerência. A política nós não precisamos fazer com coerência, hein? Nós precisamos de fazer a política bem direcionada. Nós precisamos saber ser oposição. Saber ser oposição, hein? É saber o nosso posicionamento, saber como é que nós vamos estar. E isso eu não vou pedir nos generais dentro do meu partido para me ensinarem. Isso se chama não só ética política, mas acima de tudo se chama saber se comportar como seres humanos. Eu não posso, hein? Eu não posso fazer distinção. Um dia que tiver a governar, ah não, esse jovem não vou lhe apoiar, esse óbito não vou lhe apoiar porque eles são do MPLA, esse óbito não vou apoiar porque são da FNLA, esse óbito não. Nunca vamos conseguir unir os angolanos. Porque o grande problema na nação são os partidos políticos, algumas pessoas com algumas crenças, com algum fanatismo que acabam por estragar a boa causa, sabe? Acaba por estragar a boa causa, acaba por estragar um bom trabalho, hein? Os jovens são jovens, os jovens precisam de ter por si as suas ambições. Neymar no Brasil decidiu: vou apoiar o Bolsonaro, hein? O Leonardo disse: eu vou apoiar o Bolsonaro. Mas nós já temos a Anitta a dizer: eu sou do Lula. Nós já temos a Ludmilla a dizer: eu sou Lula. Isso é unir na diferença. O Nagrelha se decidiu ser apoiante do MPLA, boa, hein? Assim como a Ana Karina decidiu ser apoiante da UNITA. Por que quando alguém apoia o partido no poder, hein? Deixa só bloquear aqui as pessoas. Deixa ainda bloquear. Tá já mesmo a me cansar. Por que nós, hein? Precisamos de fazer isso? Não precisa. Eu, Ana Karina, sofri quando o Raul Danda morreu, hein? Porque no grupo do WhatsApp eu pronunciei-me dizendo assim: não foi o Raul não morreu disso, o Raul tinha outra coisa. Todo mundo por cá, o MPLA que matou, por quê? Por que nós vamos achar que quando alguém morre, que é da oposição, o MPLA que matou? Quando alguém morre, que é do partido do poder, a UNITA que fez? Por que isso divide os angolanos? E vai continuar a dividir os angolanos. Isso não vai unir. Nós queremos uma Angola e queremos trabalhar uma Angola. Agora é a hora. E eu disse há dias numa reunião: nossa, agora é a hora. É um legado. É um legado que nós temos que levar de 2022 até 2027.
Eu acho que nós devemos parar com isso. Eu acho mesmo respeitar o luto das pessoas. Hein? A Raquel teve luto, as pessoas a dizerem bem feita, tá vendo agora, você é do MPLA, olha, teu filho morreu. O que o luto da Raquel tem a ver com o MPLA? O que tem a ver com o MPLA? Hein? Raul Danda morreu, agora, vocês da UNITA, o que tem a ver? Raquel é essa coitada a chorar no grupo dos atores, ai, Raul morreu, vocês quatro, não sei o que. Aquilo pegaram naquela frase da Raquel, fizeram matéria, fizeram notícia, o áudio. Por quê? Porque querem sempre fazer aproveitamento político. Deixemos a nação chorar na grelha. Deixemos a família chorar na grelha. E antes de fazermos qualquer publicação, quer sociedade civil, e essa live é para a sociedade civil e para muitos irmãos, meus irmãos companheiros do mesmo partido. Atenção, a morte, ela vem como um ladrão. Ela não avisa. Ela não dá tempo. Ela apenas chega. E chega a morte porque chegou a hora. Chega a morte porque chegou o momento. Há um ano atrás, estavam na grelha dentro de um programa. Em uma reta final do programa, para ganhar uma casa no final do programa, que ele deixou para o quarto filho. Na grelha comprou a primeira casa no Samizanga, construiu uma casa, estava em construção, tem uma casa no Quilamba, e a casa que recebeu do programa deixou para o último filho. Ok? Deixemos a Uesa fazer o luto dela. Para quem não sabe, a Uesa, mulher do Nagrelha, perdeu um irmão há uns 2 anos atrás. Esse irmão que ela perdeu, ela até então, no ano passado, não superou a dor da morte deste irmão. Tanto mais que, quando ficou grávida do rapaz, ela deu o nome do irmão, dedicou o irmão dela. Nós temos que olhar e ver que esta mulher está cansada. Essa mulher tem noites de sono, que não dormiu em condições. Batalhou. E hoje, aquele homem deixou de respirar. Aquele homem, o coração parou. Aquele homem, lhe foi decretado um luto. E quando os médicos decretam o luto, os médicos têm que chamar primeiro a esposa. Sabe o que é você receber a notícia do luto de alguém que você ama? De alguém que você ama. Então, respeitemos o luto desta mulher, primeiro. Segundo, respeitemos o luto de milhares de angolanos que fazem o estilo Kuduro. Eu confesso que eu não era apaixonada pelo estilo Kuduro. Mas após entrar no programa, conviver com a grelha, conviver com a Jéssica Pitbull, e eles contarem um bocadinho daquilo que é a história do percurso do Kuduro, eu passei a respeitar. Não sou admiradora, não sou fã do estilo assim a 100%, mas eu aprendi a respeitar. Porque foi através deste estilo que muitos deles conseguiram vir à ribalta. E olha que não é fácil sair do anonimato e vir à ribalta. Quem realmente é filho do Musek sabe. No dia em que estávamos na piscina, logo que entramos, e eu comecei a defender alguns aspectos do Anselmo Ralph, isso e aquilo, o Nagrelha disse: Mamoite, você não sabe o que você está falando. Mamoite, você não sabe o que nós sofremos, mamãe, para trazer só o Kuduro da cidade no asfalto. É muita humilhação. É muita humilhação. Então eu acredito que o momento é um momento em que o Sambizanga, Nagrelha deu um rosto diferente ao Sambizanga. Porque toda aquela geração que cresceu no Sambizanga e que fez Kuduro, ou que fez o estilo Kuduro, é chamado de bandido. É chamado de delinquente, drogado, isso e aquilo.
E o Nagrelha, querendo ou não, Nagrelha trouxe um respeito ao Sambizanga. Nagrelha colocou o Sambizanga num topo na qual as pessoas de outros bairros aprenderam a respeitar o Sambizanga. Porque no Sambizanga tem um grande homem, é o Nagrelha. Agora, o Nagrelha como ser humano é aquele que na qual há relatos dos vizinhos que quem pagava muito dos medicamentos era o Nagrelha. Comprava medicamento, punha comida e, aliás, na época pandêmica, o Nagrelha fez mais do que muitos de nós. Nagrelha saiu com a sua mulher para ir distribuir comida, para ir ajudar os doentes, os meninos de rua, distribuir sopa, buscar ajuda daqui. Usou o seu rosto. Sim, usou o seu rosto. E muitas das vezes, para certas portas se abrirem, para certos projetos que você quer fazer, quando é partidário, você tem que, querendo ou não, fazer coligação com o partido no poder. Se pessoas, que são partidárias, se ligam e coligam com o partido no poder quando querem certas aberturas, quem sou eu, Ana Karina, para julgar o Nagrelha? Me digam só. Eu só peço a todos os irmãos militantes do meu partido. Como foi feito a publicação em rede social, eu só vou te pedir a todos vocês militantes do meu partido, tenhamos empatia. A nação que nós queremos governar a partir de 2027 é uma nação em que a população, uma parte é do MPLA, outra parte é simpatizante da UNITA, outra parte é da FENELA, outra parte é do partido da tia Bela Malaquias, outros são da Casa CE, outros são do Pendjango, outros são de outros partidos políticos, outros são ateus, outros são apartidários, outros são sociedade civil. Estamos essa nação que nós queremos governar a partir de 2027. Então nós temos que unir na diversidade. Nós precisamos de unir na diversidade. Eu, ano passado, quando eu fui chamada para fazer parte do programa, eu assinei o meu contrato no dia 5 de março de 2021. Diversidade. Nós precisamos de unir na diversidade. Eu, ano passado, quando eu fui chamada para fazer parte do programa, eu assinei o meu contrato no dia 5 de março de 2021 e embarquei para Angola no dia 3 de junho. Dia 3 de junho, desembarquei no mesmo dia à noite. E quando nós fomos para a apresentação do projeto que me levou para Angola, eu tirei uma foto com o Nagrelha. Quando eu partilhei aquela foto com o Nagrelha, foram as pessoas que me bateram nas redes sociais e até no off. Ele é do MPLA, ele é isso, ele é aquilo. Ok, eu sou jurista, eu conheço a lei e eu conheço o princípio da universalidade. Esse princípio consagra que todos nós devemos respeitar os outros como eles são. Cor partidária, etnia, raça, opção religiosa, opção sexual e por aí afora. Então, quando as pessoas me disseram e falaram isso e aquilo, eu fiz um live e eu disse assim: eu sou a favor do princípio unir na diversidade. E este princípio de unir na diversidade salvaguarda que nós podemos ver o sol de diferentes formas no nascer. Porque quem está no norte vê o sol de uma forma nascer e quem está no sul vê o sol diferente de outra forma nascer. Mas nós podemos unir na diversidade quando formos fazer o levantamento e o balanço sobre o sol. Eu não tenho medo do Nagrelha. Não, eu não tenho medo do Nagrelha. Pura e simplesmente assim mesmo. Eu disse, eu não tenho medo do Nagrelha. Eu respeito o Nagrelha e eu acredito que nós podemos unir na diversidade. Eu acredito que eu posso fazer entender ao Nagrelha o porquê que eu sou apoiante da UNITA. E eu fiz perceber isso ao Nagrelha. O Nagrelha percebeu o porquê que eu apoiava a UNITA. E o Nagrelha respeitava. E quando nós dessemos a nossa opinião, eu e o Cabo Snoop dentro do programa, o Nagrelha, ele respeitava pura e simplesmente. Agora, eu não entrei no programa para persuadir o Nagrelha. Eu entrei no programa para levar a minha convicção, mostrar quem era eu,
E, acima de tudo, esperar a armadilha que me estava a ser feita. Concretizei o que eu tinha que concretizar dentro do programa. Ficamos dentro do programa, mas ela foi para na grelha, ela, só porque a mulher na grelha é mulata, elas se uniram, elas se juntaram, não. É porque um dos melhores jogadores que nós tivemos naquele programa foi o na grelha. Não houve um dia que a UESA discutiu com alguém e o Nagrelha foi discutir. Não. O Nagrelha não tomou as dores da UESA nunca. O Nagrelha deixava a UESA ser jogadora. E num dia antes de eu sair, num sábado, nós na cozinha, o Nagrelha olhou para a UESA e lhe disse: vou parar de te dizer para. Vou parar de te aconselhar. Vais ficar sozinha. Porque eu estou a te dizer e você não está a ouvir. Vais ficar sozinha se você não parar. Nunca foi o dia. Jéssica Pitbull teve um problema com a UESA teve um problema com a Jéssica, UESA teve um problema com a da beleza. Na grelha não se meteu. Na grelha não se meteu. Eu comecei a admirar e ver a coerência daquele homem. Houve um dia que o ABC queria vir trazer uma intriga. O Nagrelha disse: Cota, com todo o respeito que eu tenho por ti, para. Porque quem está a trazer as intrigas aqui dentro é você. Para, Cota. Stop, não quero mesmo, não quero. Eu comecei a admirá-lo. E admirei-o muito mais por causa da história de vida que o Nagrelha teve. Digo assim: Deus, obrigado por o Senhor fazer cumprir. Obrigado por o Senhor proteger esse homem. Obrigado por o Senhor lhe dar o brilho, a popularidade que ele teve. E acima de tudo, como o Senhor já sabia que os dias dele só seriam até 36 anos, o Senhor permitiu que ele pelo menos deixasse uma casa para cada filho. Eu vim todo o caminho a dizer: Deus, tudo é segundo a tua vontade. Pois bem, relatos estão contados da boca do próprio Nagrelha. E se eu tiver a mentir, peçam à produção da Banda TV que traga a ribalta as imagens do que eu aqui vou relatar. O Nagrelha é o último irmão de vários irmãos. A mãe do Nagrelha o fez com um senhor, não é? Um senhor bem posto, bem posicionado na vida. Ok. Mas esse senhor nunca o ajudou. Nunca o encaminhou. Há um relato que ele diz que tinha um tio irmão da mãe que sempre que ele fosse na casa dele, encontrasse ele descalço, ele batia. E ele disse ao tio: mas por que você me bate se você não me compra chinelo? Por que você quer que eu esteja calçado se você não me compra um calçado? Então por que você me bate? Ok. Em suma, o pai do Nagrelha não o ajudou. Em suma, o Nagrelha era proibido de entrar na casa do pai enquanto criança, porque foi conotado como bandido. O Nagrelha cresceu a lavar carros, ou seja, foi cuidado pelos irmãos. E como nós soubemos que chega uma altura, nossa juventude, para subsair, a buscar alguma ajuda ou começar a se autossustentar, provavelmente não é porque os irmãos não puderam fazer, não puderam tomar conta dele, porque ele fala muito bem, sempre falou muito bem das irmãs. Há uma irmã que ele dizia até que eu me identificava muito com aquela irmã dele, que era assim, tipo a força, a forma de ser, muito direta, muito não sei o que. Ele disse: mesmo a fulana, você mesmo parece a minha irmã fulana, tu a te ver, tu a ver a minha irmã. Então nisso, o Nagrelha começou a lavar carros. Começou a lavar carros ali na Praça de São Paulo, em frente à Praça de São Paulo. O Nagrelha começou a lavar carros. Por ironia do destino, um dia o Nagrelha lavou o carro do próprio pai. E quando ele foi cobrar o dinheiro, ele viu que era o próprio pai. E o pai queria subir no carro, não queria pagar. Ele disse: não, você vai ter que me pagar porque eu lavei o teu carro. Ele estava ali como um trabalhador normal de rua, como alguém que não tinha ajuda. Em suma, o Nagrelha é o reflexo de vários filhos feitos fora de um casamento, de um relacionamento, que muitos não são ajudados, não são tidos nem achados. E para a sociedade alguns ainda são chamados
de filhos bastardos. Continuando. Uma das histórias que mais me emocionou nem foi essa, de superação de vida, quando ele contou que o Amizade morreu, sabe? Mas o Negrelha ficou com a missão de dar de comer os filhos do Amizade e a família e ajudar, porque o Negrelha diz que ele disse que eles tinham, ou seja, entrou os polícias no bairro e estavam à procura do Negrelha, por causa de um grupo que lá existia, que já fazia confusão, e eles foram conotados como aquele grupo. Então, ele disse que ele se escondeu num quintal e o Amizade estava no outro quintal. E estando ele num quintal, a Amizade no outro quintal, os polícias, quando operam a Amizade, não é? Quando operam a Amizade, sim, quando o apanharam, o tiro que lhe deram quando mataram a Amizade seria para ele, porque perguntaram onde é que estava o Negrelha. E o Amizade morreu sem dizer onde estava o Negrelha. O Amizade manteve-se intacto, ou seja, fiel ao Negrelha até o fim, de tal forma que ele diz que ele salvaguardou a minha vida. Então eu não podia deixar de não falar dele nas minhas músicas, e eu não podia deixar de ajudar, conforme eu tenho a responsabilidade hoje de ajudar as pessoas ligadas diretamente a ele. Isso foi emocionante. Isso é brutal. Isso foi brutal. E continua a ser brutal. Sabe, meus irmãos, a vida ela é um sopro. Hoje eu que vos falo, posso falar, mas pode-se dar o caso de eu não terminar o ano com vocês. Então, não esperemos que a Karina morra para dizer a Karina, Karina, eu te amo. Não esperemos que a Karina morra para me fazer dedicatória. Quem tem que me fazer alguma dedicatória também não espera quando eu faço ano dia 9 de novembro. Me faça uma dedicatória em vida. Dedique umas palavras a mim. Diga o quanto me ama, diga o quanto me respeita, diga se também não me respeita, também se não me ama. Eu acho que a vida é assim. De tudo isso, continuando, vai dizer a vida que o Negrelha saiu da rua, conforme ele disse, minha irmã, eu saí da rua, eu saí da placa, eu saí de lavador de carro para um estúdio. E do estúdio saí para fama, produto pronto, para fama. Então, dizer o quê? Dizer que o Negrelha, quando começou a ter dinheiro, começou a fazer sucesso, shows, primeiro, olhou para várias vizinhas na rua dele, ao que concerne saúde e alimentação. Primeira coisa. Segunda coisa, o Negrelha não deixou de valorizar, empregar e alavancar o seu sambizanga. Saindo do sambizanga, ele não deixou de levar o sambizanga com ele, porque ele estava sempre do sambizanga. Terceiro, a casa em que o Negrelha, enquanto criança, casa do pai, que ele era proibido de entrar porque era bandido, o Negrelha comprou aquela casa. Sabe? Isso não é só um exemplo de superação, não é olhar para isso e dizer grandeza, não. É olhar para isso e dizer que a nossa estrela brilha e vai continuar a brilhar enquanto Deus quiser que nós brilhemos. A nossa estrela vai brilhar. Ok. O Negrelha. Se convinha a produção ou não dar o prêmio ao Negrelha, isso eu não posso afirmar. Mas eu posso dizer que o Negrelha foi um dos bons jogadores que teve. Nós tivemos uma prova dentro do programa, que era a prova de tirar o rebuçado com a boca na farinha e colocar no topo da mesa, no princípio, no início da mesa. Muitos de nós chegávamos aqui e nós cuspíamos, ou chegávamos até o meio da mesa e nós cuspíamos os rebuçados. Mas o Negrelha não. O Negrelha fez a prova bem, ele chegava mesmo até o final e punha o rebuçado com a boca, ele não cuspia. De tal forma que naquela prova, quase muitos de nós fomos desclassificados. Mas o Negrelha
foi considerado o melhor jogador naquela prova. E essa e muitas outras provas. Ele era disciplinado. Nunca faltou com respeito à produção. Quando ele chateou-se por causa do malabarismo que o Editussa fez, as brincadeiras que o Editussa fez, mas nunca foi o dia, a vez que eu presenciei, que o Nagrelha chateou-se com a produção. O Nagrelha não podia viver sem Liamba. O Nagrelha viveu sem Liamba. De setembro, dia 5, o dia que nós entramos para o programa, até dezembro, início de dezembro, ou finais de novembro, que foi a altura que terminou o programa, o Nagrelha viveu sem Liamba. Quer dizer que o Nagrelha poderia sim viver sem Liamba. Ele não viveu sem o cigarrito dele, normal, que ele pedia, ele e o ABC pediam sempre a produção os seus cigarritos normais, mas o Nagrelha viveu sem a Liamba. Ele aguentava durante a semana sem o seu copito, mas no final de semana todos nós queríamos o nosso copito para uma forma de diversão, isso e aquilo. Ele não chateou as pessoas, sabe? Dentro do programa, ele não chegou e disse, eu sou o Nagrelha e não vou fazer. Não, Nana, Nana, vem daqui. Nana, vem da coisa, vem daqui fazer isso e aquilo. Nana, não sei o quê, Nana, não sei o quê. Eu própria, Ana Karina, já pediu, Nana, me coça na cabeça. Ele me coçava na cabeça. Nana, vem daqui, me coça nos pés. Sabe? Ele não usou o status que ele tinha. Não. Para diminuir pessoas de baixo. Nagrelha deu oportunidade a novos talentos do Kuduro. A própria Jéssica Pitbull, várias vezes dentro do programa, agradeceu o Nagrelha. A própria Jéssica Pitbull. Dentro do programa, o da Beleza respeitou o Nagrelha e ele tinha um respeito muito grande dentro e no seio do Kuduro. E não só. Por até aqueles que não são amantes do Kuduro, mas que gostavam de ver a dançar, de ver. E então é assim. Eu vou pedir à sociedade civil, eu vou pedir principalmente alguns inconsequentes meus irmãos de partido, de caminhada, porque a publicação foi feita no Facebook e eu remato pela mesma via. Não façamos aproveitamento político por cima da morte do Nagrelha. O Nagrelha apoiava o MPLA, morreu porque chegou a hora dele morrer. Ponto. Final, parágrafo. Assim como Raul Danda apoiava a UNITA, chegou a hora, ele morreu. Ponto, final, parágrafo. Não tem outra coisa. Quando Raul morreu, a primeira coisa, o MPLA matou o Raul. Por quê? Por que tem que vir assim? Por conta disso, quando saí em defesa, muitos da sociedade civil foram me queixar no meu presidente do meu partido. Foram me fazer a caveira. Muitos dentro do meu partido me disseram que eu sou infiltrada. Mas não é ser infiltrada, é ser coerente. É ser coerente. É saber o certo e o errado. É saber que tipo de políticos nós queremos ser. Eu não quero ser uma política que derrama apenas ódio e faz separação entre os jovens angolanos. Eu vou fazer um caminho até 2027, trabalhando com os jovens, mas instruindo os jovens o que é o certo e o que é o errado. E vou trabalhar com os jovens porque daqui a 4 anos estou a fazer 40 anos. Então já tenho bagagem suficiente para trabalhar com a juventude e dizer, meu jovem, aqui não é assim, aqui não é o certo. Eu não quero ser uma política daqui para 2027 que digo assim, não, esse jovem é do MPLA. Ele tem a opção dele de escolha. Assim como quando ele tiver a sua opção sexual, ele também tem a sua opção sexual. E nós devemos respeitar a dignidade da pessoa humana. É isso que eu peço. Há prematuros que estão na sociedade civil, prematuros que estão dentro do meu partido. Não façam, hein? A publicação feita, alguém veio e disse, daqui a bocado vou ofender um político. O Nagrelha fez e não sei o que, assim como o teu presidente Adalberto teve que se esconder nas trás do MPLA para ser deputado. Vê até onde nós chegamos. Coitado do presidente Adalberto, os mais velhos da comissão política, todos lá sentados a reunirem,
decisão do partido, isso e aquilo, alguém a fazer uma publicação e coitada do